Bem-vindos ao nosso canal Lindo Cicloturismo. Nesse vídeo a gente vai contar mais histórias referentes ao 9º capítulo da série Entre Salários e Desertos, Montanhas e Vulcões, onde a gente pedalou do Altiplano ao Atacama no inverno de 2015. Se você ainda não assistiu, a gente te convida a assistir todos os capítulos anteriores, principalmente o 9º capítulo, para você entender melhor essas histórias. O link da playlist está aqui na descrição. Essas conversas aqui de meio de semana é mais informal, assim, não é que nem o vídeo lá do final de semana. E se você quiser, assim, vamos supor, ver todos os vídeos dessa série de uma vez só, pronto, é só entrar na nossa página. Tem um livro digital sobre essa viagem, assim, contando todas as histórias, e você vai ter acesso a todos os capítulos dessa série de uma vez só, do começo até o fim. Entra lá na nossa página, busca a oferta que você acha mais legal lá, que mais combina com você. Você vai estar assim, ajudando o projeto e ainda vai se divertir. Então, quem prestou bem atenção na fotografia acabou achando um negócio verde esquisito, que não estava até então, né? E o que era isso aí, Rafa? Era um cabo de vassoura. Você queria voar ou você queria varrer a frente da barraca? No primeiro dia de viagem na Rota das Lagunas, o pezinho da minha bicicleta quebrou. Muita bagagem também, o vento, né? Será que é muita bagagem? Muito peso de comida, de água e o vento junto, a bicicleta caiu, entortou o pezinho e já foi na hora que ele quebrou. Para que serve o pezinho, Rafa? Num lugar como esse, que não tem árvore, não tem nada, não tem o máximo que você vai achar uma pedra que muitas vezes não é do tamanho adequado para você encostar a bicicleta, ficar sem pezinho até o final da viagem foi difícil, porque a bicicleta tá pesada. Aí toda hora que você precisa parar para pegar alguma coisa, ou mesmo fazer uma fotografia, você tem que colocar a bicicleta no chão, depois você tem que levantar ela de volta, né? Foi um exercício extra aí no altiplano que eu tive que fazer. Você tem que colocar as coisas. E se a bicicleta estiver paradinha, é só você ir colocando ou tirando. Agora, se a bicicleta está caída, você tem que apoiar ela em você. E vai, e põe as coisas, segura lá. Então aí, como quebrou, eu já tinha visto essa ideia de outros cicloturistas de colocar um cabo de vassoura. E justamente num deserto que não tem nada, né? Logo no dia seguinte eu achei esse cabo de vassoura. E eu achei que eu pudesse usar como apoio para a bicicleta. Só que a realidade é que realmente a bicicleta estava muito pesada. Ali é muita areia. Não consegui fazer com que funcionasse esse apoio. Talvez com uma adaptação ali fosse funcionar. E eu acabei carregando até achar um lugar para jogar ele no lixo, né? Porque aí eu peguei do meio do deserto, eu não ia jogar de volta lá, né? Provavelmente esse cabo de vassoura quem trouxe foi um desses jipes que vocês viram no vídeo. Essa região não é habitada de verdade. Essas casinhas, tem gente lá que vem de cidades de mais de 100 km dessa região, eles ficam lá direto. E o carrinho traz os turistas, mas já com todo equipamento, traz comida, traz gás, traz tudo que eles vão precisar e para quem está ali. As pessoas dessas casinhas arrumam a casa e preparam assim para quando eles vêm. Você sabe que a Bolívia, coitada, não produz nada e tudo mais. Esses jipinhos que a gente vê, a gente estava conversando com o pessoal, vem tudo do Japão. E assim, à primeira vista você imagina, deve ser aqueles 4x4 diesel e tal. Nada. Acho que só tem, pelo que o cara falou, tem 2 4x4 diesel só. O resto é tudo a gasolina. Se você usa diesel, como a temperatura é muito baixa durante a noite, o diesel congela. E quando ele congela, ele meio que se separa em duas coisas. Ele fica que nem um gel, assim. Eu já ouvi falar disso aí. Quem tem a diesel, o que tem que fazer? Tem que acordar de tanto em tanto, de madrugada, ligar o carro para circular e aquecer o diesel. Resultado, todo mundo tem só carro a gasolina e eles carregam combustível em cima, porque não tem posto nessa região, não tem absolutamente nada. Então todo mundo tem um tancão enorme de gasolina. Quando o cara traz as pessoas, os turistas, já entrega a comida, que é para as pessoas prepararem, né? Aí os turistas já sai tudo morrendo de frio, né? Porque fica dentro do carro ali e tá totalmente fora aquele clima, né? Então é bruto para eles sair do conforto ali. E por outro lado eles ficam o tempo todo torto assim, né? No carro chacoalhando, batendo o dia inteiro. Dava dó de ver eles. Você via a cara deles de sofrimento, assim, né? Enquanto a gente estava sofrendo, né? Mas estava um pouco mais adaptado àquele clima, né? O fato de estar realizando algo de tanta aventura assim, como essa viagem, eu acho que é uma satisfação impagável, né? É muito diferente de você sair de um jipinho todo encolhido lá, que dentro estava uma temperatura de ar-condicionado lá, de aquecedor, e fora você tá com temperatura negativa. Eu gostei bem da experiência de realmente viver nesse clima, de ir se adaptando, né? A gente vai ficando mais resistente. Gostou mais ou menos, né, Rafa?
Você tava morrendo de frio, né? Tava, mas hoje eu tenho essa satisfação de ter vivido isso, né? Já fiz, no momento é difícil. É muito duro. Em comparação às duas experiências, para viver aquele lugar, eu gosto, assim, do meu gosto, é melhor a que eu tive, né? Mais legal. Claro, Rafa, isso não é a nossa, né? Essa região tem muito turista e não é só de carro. O pessoal vai de bicicleta também. A gente encontrou vários cicloturistas fazendo isso aí, porque é famoso esse circuito. Apesar de ser muito duro, ele ficou famoso. Muita gente se encanta com esse lado do cicloturismo, né? Esse lado de aventura, né? De dificuldade, de superação e tal. E a gente acaba que aprende com os caras, né? A gente encontrou, né, um casal, né? Manuel Bermúdez, sou de Colômbia. Me chamo Anita, sou de Suíça. Ele trabalha em manutenção de postes de eletricidade. Segundo o que ele está falando lá, então se falta eletricidade na tua casa, você chama, eles têm horas. Não é contado em dias, é horas. Por quê? Porque o aquecimento da casa depende de eletricidade. Então, se você tiver no inverno, acabou a eletricidade, as pessoas podem morrer dentro da casa, de tanto frio, não estão preparadas, sei lá, se tem velhinho. Então, eles têm um compromisso muito sério. E ele tem que sair em qualquer clima. Ele estava contando assim. E, bom, agora nem resumo, né? Ele passou uma super dica pra gente. Qual que é? A gente congelou bastante a mão ali, né? A gente pedalando naquela temperatura negativa e com vento. Então, o tempo todo os nossos dedos estavam congelados. Não interessava que luva que você tava, né? E aí ele passou a dica, então, pra como esquentar os dedos. Ele é obrigado a mexer, muitas vezes sem luva, né? Na temperatura fina, né? Temperatura negativa. E aí ele falou que ele fica pulando e fazendo assim com a mão. Pra e baixo, realmente, sim. né? Fazendo pra baixo. E realmente isso daí... acaba irrigando assim. E dá esquenta mesmo. Mas é bom começar a fazer isso antes do seu dedo congelar, senão demora muito. Demora muito, né? Tudo travado, você não consegue nem fazer isso, né? Não é julgando ninguém, tá? A gente encontrou esse americano e ele tava com, assim, super básico. A primeira coisa que a gente aprende de verdade é que dá pra você fazer de várias formas, né? Mas não que isso daí é a melhor forma de fazer, né? Se você observar bem a bicicleta dele, você vai ver que ele não estava preparado para atravessar grandes desertos. Como está distribuído o equipamento dele, está hiper concentrado na parte traseira da bicicleta. Quando ele tem que atravessar deserto, ele vai precisar de muita água. Ele simplesmente pegou algumas garrafas e colocou no bagageiro traseiro. Ou seja, o que já estava super concentrado atrás, com um monte de água, são 5 litros de água atrás, naquele local, e mais 1,5, isso que a gente está vendo na foto. Agora, dentro ali, além desses ossos aí que ele carrega também, né? Souvenir do deserto. Souvenir do deserto, né? O cara virou um pirata. Você vê que isso daí compromete bagageiro, compromete toda a parte traseira da bicicleta. Não acho isso a melhor coisa. A gente prefere, como sabe que atravessar deserto, como a água é uma coisa super importante, a gente prefere distribuir a água pela bicicleta. Ao invés de ter o Forge lá na frente, a gente carrega 4 litros de água, cada um. Então, eu acho que é uma forma de distribuir peso e poder carregar água de uma forma bastante simples, fácil e tudo mais, que a gente precisa o tempo todo. E nesse meio de tempo que a gente estava nesse lugar frio pra caramba, meio que reclamando, meio que decidindo se ia, se não ia, como é que ia ficar, né? Daqui a pouco chega uma família inteira, aliás, 2 famílias, né, Rafa, de franceses, tudo viajando de bicicleta, com um monte de escadinha de criança, assim, sabe? Dois andavam com um tandem. E aí a parte da frente da tandem era reclinada. Geralmente ficavam as crianças ali. E essas crianças, não é que elas eram tão crianças, elas já podiam andar de bicicleta, só que eles não tinham tanta longevidade, né? Aí tinha uma bicicleta um pouco menor que é para uma criança estar pedalando. Então elas meio que revezavam entre essas 3 crianças. Mais ou menos que a gente entendeu, né, Rafa? E só que aí que tá, depois de um tempo chegou o cara. Ele levava uma criança pequenininha mesmo, que não andava de bicicleta ainda. E ele carregava um trailer, assim, mas puxava, né? Ele sempre chegava, era o último ali. E, fantástico a força desse pessoal, fantástico ver que não tem coisa exatamente impossível, né? É verdade. Porque eu tenho filho, porque eu tenho 2 filhos, porque eu tenho 3 filhos. Lugar super frio, inóspito, né? Difícil, cheio de costela de vaca, cheio de areia.
E os caras lá. Eu não sei por que eles escolheram esse lugar. Pela experiência que a gente teve lá, eu provavelmente não levaria uma criança, mas por minha causa, porque eu acho que seria muito difícil pra mim, Aí não aguenta, pela né? criança, Não aguenta, né? É. A gente ficou ali conversando um pouquinho, eles assim, super assediados, né? Porque, coisa mais estranha é chegar um ônibus desse daí, né? Com 2 rodas só, né? E aí o pessoal chega, conversa, não para de perguntar coisa pra eles, então eles meio que estavam com o saco cheio já, assim, parecia, né? Mas assim, a gente só ficava observando, né? E a gente tava ali alguns dias e saiu no próximo dia. E eles saíram juntos. Quer dizer, a gente saiu antes, né? Porque a gente se arruma muito mais rápido do que arrumar essa criançada toda. A gente saiu, foi andando. Quando parou para descansar, já no meio de uma subidona, aí chegou o primeiro pilotão, né? Com a Stanley e tal, passando devagarinho e subindo. Foram embora. Daqui a pouco vem um cara com A carretinha. a carretinha. E vai, E não é só a carretinha, olha a bagagem que o cara levava em cima da carretinha, né? Tinha uma bicicletinha pra esse moleque brincar parado, depois de andar de bicicleta. A gente ficou com dó do cara, aquela subida cheia de buraco. Eu desci lá, fui empurrando, tanto que eu aguentava, né? Mas acho que pra ele, qualquer 10 metros tá valendo, né? É Aquela verdade, situação nossa. lá, porque é muito duro, é um pedal por vez. Não tem essa de, cadência, vai. O cara, você via que era um pedal por vez ali. Pouco oxigênio, muito difícil, muito pesado. Aí a gente juntou as coisas, né? Terminou de comer, juntou as coisas e falou, bom, vambora. Né? Quando eu tava meio que ia ultrapassar ele, a gente percebeu, o cara né, furou o pneu. Vamos lá, conversar um pouco antes, né? Já sentamos ali, começamos a conversar e tal. A primeira coisa que percebeu o moleque, né? O moleque não tava nem aí. Eu conversei um pouquinho com ele, perguntando se a mão dele não tava congelando, porque a minha mão congelava o tempo inteiro, né? E ele, de boas, assim, não tava, nossa, nem ele tava totalmente contente, na né? dele, né? Parecia, assim, o ideal para uma criança é ficar andando de bicicleta o dia inteiro, não ter ninguém cobrando nada dele. Nem tomar banho, né? Nem tomar banho, não precisa nem tomar banho, fazia mesmo que o moleque não tomava banho e tal, que é só alegria, né? E assim, bem no final a bomba do cara não funcionou, cara. Ele não tava conseguindo encher. Aí eu tive que pegar a minha lá e encher pra ele e tal. A gente foi na frente, depois lá na frente a gente falou, olha, o último lá vai demorar mais do que o normal. Avisou porque, o pessoal que tava com ele, né? Eles estavam esperando realmente ele passar, né? Que ele estava muito longe. Ele fica por trás, mas nem tanto assim, né? A gente foi. Quando chegou, era um local que era meio difícil você colocar a barraca, tá? Não tinha proteção para muitas barracas e a gente sabia que eles iam chegar. A gente acabou pegando um local bom, mas mais longe, deixou uns lugares assim melhores para eles, né? Daqui a pouco chega o primeiro pilotão, né? Aí daqui a pouco chega o cara com a carretinha. Cara, esse cara tava zoado, cara. Já era tarde, cansado, né? Tava perto. A gente já meio que tinha comido, já assim, já tinha terminado a nossa, já tinha montado a barraca. Vendo pôr do sol, assim. O cara chegou, cara. Aí ele chegou, ele apoiou assim no guidão. Ele fez assim. Tipo assim, não tem mais nada, não tem acabou. E a gente conversou com ele. É tudo cara forte, que era um profissional, eventualmente, que corria profissionalmente. E era nego forte, só que, não tem essa. É muito difícil mesmo, muito difícil. A região dura, mas você viu, né? É possível. Pois né? se a pessoa tem o sonho de fazer de visitar uma região dessa, eles foram com as crianças. A gente acha assim, para o nosso gosto, para nossa força até que a gente tem, a gente não teria capacidade de fazer uma coisa dessa da forma que eles estavam fazendo. Talvez tivesse que fracionar mais, fazer pedaços menores por dia, mas mesmo assim... Eu acho que não aguento. Eu preferiria, que nem eu falei lá, tem lugar mais bonito e mais fácil, né? E tipo assim, vai lá para Bariloche, a região de Bariloche é maravilhosa e muito mais fácil pedalar. E eu, eventualmente, até mais bonito que ali. Só que ali tem esse gosto, né? Da os caras né? acho que queriam isso, mais ou menos. Mas enfim, fica para você aí que tem filho a provocação de buscar coisas para fazer com o seu filho, né? Se você gosta de viajar, inserir ele no mundo de aventura, para você ter esses companheiros de viagem. Nesses locais onde a gente encontrava mais pessoas, acabava que a gente conseguia ou pedia um lugar um pouco mais confortável para ficar. Teve um que sobrou cama lá, a gente acabou ficando dentro e foi muito legal porque a gente já estava bem cansado. Os jipes chegam à tarde, quase à noitinha, mesmo porque o dia é bem curto, né? E aí a gente teve uma super surpresa lá, né, Rafa? Esse dia aí chegaram uns turistas falando português. A gente, nossa, brasileiro aqui, né? Fomos conversar, ver quem eram, tal. Eram os gaúchos
a Gabi, o Thiago e mais um outro casal que estavam com eles. Foi super reconfortante. Teve essa sensação de chegar em casa, ter essas pessoas para conversar e pessoas tão alto astral, né? Aí o Olinto foi lá com o Thiago para fotografar a estrela, que ele tinha um tripé lá do... Um tripé que eu não aguentava direito lá, caía assim, quando você punha pra estrela assim. Mas assim... E eles são super criativos, super né? engraçado. E alegres. Então ele tava querendo fazer umas fotografias diferentes, foram lá estudar, não deu nada certo, porque a câmera dele também não era... Então, mas eles fizeram um filme engraçado, né? Porque tem uma coisa lá, assim, aquelas coisas de perspectiva... Do salar, né? Todo mundo faz brincadeira com isso. Dá uma sacada no vídeo que esse cara fez. Super divertidos, caras, né? E aquele momento ali foi bem gostoso, né, Rafa? Só que a história não termina ali, né? Em outro dia eles seguiram, eles ficaram até espantados, assim, também curiosos sobre o cicloturismo. E eles seguiram com o Jeep de turismo que eles estavam. E a gente seguiu nossa viagem de bicicleta. Daí voltamos, tudo mais, a gente tava mapeando os circuitos do sul e a sobrinha do Olinto, a Marina, ela... Já tava terminando, tava perto de Gramado já, né? A Marina e a Carol foram pra Gramado passear e aí, como a gente tava perto, fomos encontrar com elas lá, num restaurante, né? E a gente esperando na entradinha do restaurante, uma moça bota a cabeça pra dentro. Eu olhei e falei, eu conheço essa moça, né? E aí a moça ficou olhando pra mim. Ela entrou e falou, o ciclista da Bolívia! Aí assim, na hora veio toda essa emoção de volta, essa energia que até hoje eu fico emocionada de lembrar disso, essa carga de energia que eu senti de ter pessoas alegres, os brasileiros chegando lá na Bolívia, no meio daquele deserto que a gente estava sofrendo, né? A gente estava... há bastante tempo passando frio na Bolívia, desde que a gente chegou lá. Eu abracei a Gabi e não conseguia soltar. E assim, naquele momento foi que nem se estivesse vivendo tudo de novo, essa emoção da viagem. A gente ficou ali assim, ela estava com a família dela, a gente também estava com a nossa família, a gente nem pôde ficar muito tempo junto. Dali a gente teve a certeza que a gente tinha que passar mais um pouquinho de tempo junto, se conhecer melhor, né? Então, porque essa coincidência, na verdade, é maior do que você pode imaginar. Porque são gaúchos, mas eles não são lá de Gramado, nem de Porto Alegre. Eles são numa cidade muito pequena, divisa com o Uruguai, a mais de 800 quilômetros dali. Então, era muito improvável de estarem ali naquele momento. Bom, a gente nem devia estar em Campos, só estava por causa da minha sobrinha, e só estava num restaurante por causa dela também, uma super coincidência. Né? A gente acabou percebendo que tinha que visitar mesmo eles. E aí a gente foi, depois que terminou todo o mapeamento, a gente foi lá devagarinho, né? Até Quaraí, né? E foi muito bom esse reencontro com eles, né? Daí lá a gente fez o lançamento desse DVD da Bolívia. Eles agitaram uma baita de uma organização, eles são bem assim, ativos, lugar né? pra passar, tipo de um cinema, assim, que um monte de gente, veio gente, né, do Uruguai, fez campanha de divulgação no Uruguai, o pessoal veio e tal, falava espanhol, perguntava as coisas, né? Bem bacana. E a gente pôde cultivar um pouco mais essa amizade agora que a gente tem lá nesse cantão aí do Brasil, viver um pouquinho mais essa realidade do gaúcho, né, com eles. São os presentes que a estrada entrega pra gente. E a gente ficou amigo até hoje. Bom, se você ficou até aqui nesse vídeo é porque você deve estar gostando desse conteúdo. Por favor, deixa o seu like, se você gostou mesmo, tenta passar para outras pessoas, para conhecer o nosso canal, para divulgar essas ideias, tá? A gente agradece muito todo o apoio que você puder dar pra gente. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações e se tiver alguma dúvida ou algum comentário, escreve pra gente. Então escreve só lá, cicloturismo, só pro robozinho achar a gente mais fácil. Obrigado. Obrigada.